Olá, muito boa tarde. Ora bem, só aqui um delay para deixar aqui entrar também. Ok, exatamente. Só para deixar aqui entrar no YouTube também. Ok, agora sim, em direto para todos. Ou seja, é aqui em direto na sala para quem está em formação diretamente, turma de janeiro, e também através das redes sociais, hoje, por ser quinta-feira, aula livre, aula aberta. Portanto, usufruam. Já deixei um comentário também no YouTube para que todos que estejam a assistir por lá possam colocar também as dúvidas. Vou tentar estar atento também a comentários que possam colocar lá. Depois serão sempre ajudados, certo? Já me estão a ouvir, correto? É que eu não vi ninguém a responder-me aqui no chat boa tarde, nem a fazer like. Ok. Já estou a ver aqui uns likes aqui. Certo? Só está a Liliana ainda. Já estou a ver. Está a Lana, a Liliana, a Luísa, a Tatiana, a Fabiana. Boa tarde. Assim já estou a gostar mais. Estava a ver que ninguém me respondia hoje. Ok. Já agora, como é que estão as aulas? Tudo ok? Aulas estão em dia? Alguma em atraso? Está a correr tudo bem? Não esqueçam que já está a terminar o primeiro módulo. Portanto, na segunda e terça são as duas últimas aulas do MCOM, ou seja, desculpem, da unidade 1, e quinta-feira é aula de revisões. Ok? Portanto, não se esqueçam de irem colocando, ou seja, ir anotando as vossas dúvidas para na quinta-feira, 2 a 8. Já agora, quem nos está a acompanhar através do YouTube, será uma aula de revisões, portanto, depois podemos aceitar todas as dúvidas que vocês possam ter em termos, obviamente, de formação, independentemente de estarem aí como alunos ou como convidados, independentemente se estão ou não a tirar a carta, ou se estão a tirar a carta enquadrados em algumas das nossas escolas parceiros, se fora disso, ok? Portanto, não se esqueçam dessa aula, 2 a 8, que é importante porque é aula de dúvidas, ok? E então, ninguém responde à minha pergunta. As aulas, tudo ok? Tudo a correr bem? Só likes, nada de corações? O professor é chato? Está bem. É só pedir, ok. Vá lá, já não é mau. O professor é chato? Vocês fazem like agora. Agora até fazem 2 ou 3 likes. Ok, já repararam que eu de vez em quando olho aqui um bocadinho para baixo, ok? Eu estou a tentar também ver quem comenta no YouTube, ok? Portanto, para também ajudar quem esteja diretamente através do YouTube e das nossas redes sociais. Não se esqueçam de deixar comentários, partilharem o live, porque pode haver sempre. É uma aula importante, aula de velocidades, portanto, ajuda, mesmo para quem já tem carta, ajuda sempre, ok? E não se esqueçam também de colocar já agora de onde é que são, por exemplo, ok? Que é para também percebermos onde é que nós estamos a chegar. Sem mais demora, porque já estamos aqui, já fizemos aqui 2 ou 3 minutinhos, ok? Já se deixamos toda a gente acomodar. Quem está em formação já sabe o habitual, a folhinha, a canetinha para ir fazendo os apontamentos, ok? Sempre que tiver dúvidas aqui no chat em direto, se alguém quiser pôr dúvidas falando, já sabe, posso abrir a comunicação e coloca a dúvida. Quem estiver através do YouTube, por favor, escreva um comentário, ok? E eu cá estarei para tentar responder logo que possível a esse comentário, ok? Toda a gente pronto? Canetinhas, aí? Sim? Vamos começar com calma? Muito bem, olha, já temos ali um comentário no YouTube. Odmira, sejam bem-vindos, Odmira. É o Nuno Silva. Ok, Nuno. Boa tarde. Alguma dúvida, Nuno? Já sabe, pode perguntar aí. Obviamente, a partir do momento que iniciar a aula sobre a aula, se depois tiver outra dúvida qualquer sobre outra situação, ou a Drivebox, fazer testes, etc., é só questionar. Ok, Nuno? Muito bem, vamos então iniciar, certo? Mais fixes agora. Eu agora, hoje estou carente, preciso de muitos fichos, muitos likes. Ok, ótimo. Ora bem, aula de velocidades, mas como vocês vão ver agora aí, nos objetivos da aula, certo? Vamos começar por falar nos veículos de transporte de passageiros. Portanto, não vai ser uma aula exclusiva de velocidades. Veículos de transporte especiais. O acompanhamento com o carro piloto, o que é isto? Ok.
Depois, transporte de mercadorias, ou seja, de mercadorias perigosas, de explosivos, características daqueles veículos que ostentam aquele painel laranja que já fomos falando em algumas situações. Veículos em missão urgente de socorro, que é uma parte importante porque saem muitas perguntas. Quais é os que são, que direitos é que têm, que deveres é que têm, onde é que eles têm prioridade, onde é que eles perdem prioridade, como é que nós, como condutores de veículos normais, podemos assinalar a marcha de urgência, que deveres é que temos nós perante esses veículos, ok? Portanto, certas regras que são perguntas que vos saem muito em termos teóricos no exame, falando diretamente do exame teórico, ok? Depois, a proibição de utilizar certos aparelhos, vamos falar aqui no uso e manuseamento do telemóvel ou até da situação do GPS, que são os dois mais conhecidos e que acontecem mais enquanto o condutor está a conduzir e não deve fazer, não é? Manusear o telemóvel e o GPS. E, por fim, sim, vamos terminar a aula falando nas velocidades e o que vocês vão perceber também aqui é que normalmente vocês associam sempre a aula de velocidades à tabelinha e normalmente é isto que vos dá mais... Ai, como é que eu faço para decorar aquelas velocidades todas? Vou-vos explicar aqui uma maneira que para nós é mais simples para vocês acabarem por saber toda a tabela. Vou-vos ensinar a construir a tabela das velocidades, mas como vocês também vão perceber, velocidades não é só a tabela. E vai haver aqui muita parte importante, falando diretamente das velocidades, que vai ser preponderante para as aulas de condução. Hoje fartei-me de chamar a atenção a um aluno que simplesmente já domina o veículo, já sabe conduzir, mas simplesmente já não cumpre estes pormenores que nós vamos falar de alguma maneira aqui nesta aula. Locais onde somos obrigados a moderar a velocidade, o que é excesso de velocidade vs velocidade excessiva, ou seja, uma coisa é o excesso de velocidade, outra coisa é a velocidade excessiva. Vocês têm que saber essa diferença e têm que a perceber. Ok? Portanto, são aspectos importantes muito para além da tabela das velocidades, que vai ser não só útil para a aprovação e para responderem a certas perguntas teóricas, certo? Como vai ser, obviamente, muito útil, se calhar mais útil, no vosso dia-a-dia, nas aulas de condução, no vosso dia-a-dia, no vosso dia-a-dia em relação a quando forem condutores. Ok? Certo? Muito bem. Vamos então iniciar, e como está ali nos objetivos, vamos iniciar então pelo veículo de transportes de passageiros. Ok? Basicamente o que nós vamos falar aqui são os autocarros, trocando por uma linguagem mais corrente, digamos, e vamos classificar estes autocarros, o tipo deste tipo de veículos, dependendo sobretudo se levam passageiros em pé, se levam passageiros sentados, se fazem paragens mais ou menos frequentes. Então, os autocarros, os transportes coletivos de passageiros que tenham uma lotação, já agora, sabem o que é lotação? Já falámos aqui, ou não? Já falámos. Alguém se lembra o que é lotação? Tem a ver com o quê? O número de lugares desse veículo. Ok? Lotação. Portanto, um carro normal, um automóvel ligeiro, regra geral, tem 5 lugares. 2 à frente e 3 atrás. Por exemplo, onde é que se fala muitas vezes na lotação? Qual é a lotação máxima de veículos que vocês que estão a tirar a carta B vão poder conduzir? Vocês vão poder conduzir um veículo com uma lotação máxima de 9 lugares. Qualquer veículo que tenha mais de 9 lugares já não é ligeiro. Já é pesado de passageiros. Perceberam a ideia? Pronto. Lotação. Número de lugares. Portanto, os autocarros, então, classificam-se com lotação superior a 22 passageiros. Podem ser da classe 1, da classe 2 e da classe 3. Sendo que a classe 1 é com zonas para passageiros em pé, ou seja, tem sentados e tem em pé, que são normalmente aqueles autocarros que vocês andam, ok? Se frequentemente andarem, não é? No centro das cidades, os transportes públicos, ok? Os autocarros da STCP, que agora tenho de unir, certo? Ou seja, paragens frequentes e, como vocês sabem, tanto levam passageiros em pé como passageiros sentados, principalmente em pé, porque tem aqueles barões para as pessoas ao longo do autocarro todo, tem aqueles barões para o peão se segurar, ok? Desculpem, o passageiro se segurar, que é melhor assim, que é mais correto, digamos. Portanto, são autocarros da classe 1. Da classe 2 já são mais aqueles que vocês utilizam quando vão, por exemplo, transporte entre cidades.
ok? Apanho um autocarro, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da zona mais cá de cima, que é a zona norte, certo? Ou seja, Amarante, depois passam na Lixa, passam Lousada, ou passam na Fiel, Paredes e tal, a Porto. Ok? Portanto, já não são paragens tão frequentes, já são umas paragens, já fazem paragens mais, ou seja, mais espaçadas entre elas. Podem na mesma transportar passageiros em pé, mas normalmente um autocarro já tem só um sítio específico para essas pessoas irem em pé. Portanto, maioritariamente as pessoas vão sentadas, vão em pé, normalmente chamado na zona da coxia, que tem lá 2 ou 3 varões, em que aí podem transportar 2 ou 3 pessoas em pé. Ok? O classe 3 é para exclusivamente passageiros sentados, que são normalmente aqueles autocarros de turismo ou que nós alugamos, por exemplo, para fazer visitas de estudo ou para irmos a Fátima, como eu costumo dizer muitas vezes, ok? Portanto, são aqueles que se alugam, ok? E aí é exclusivamente só pode transportar passageiros sentados. Depois, os que têm menos de 22 passageiros podem se classificar ou classificam-se em classe A e classe B. Portanto, aqui só tem 2 classes, sendo que a classe A é com zonas para passageiros em pé, ok? Portanto, tem a hipótese que é basicamente aqueles autocarros mais pequeninos, certo? E que podem transportar quer passageiros sentados, quer passageiros em pé. A classe B é construídos exclusivamente para transportes de passageiros sentados. Mais importante que isto tudo que eu acabei de dizer é vocês terem noção que este tipo de veículos tem que ter pelo menos um aparelho extintor que, e ressalvem isto, apontem isto, não é, o extintor não é obrigatório em todos os pesados. Porque sai uma pergunta. Ele é obrigatório nos pesados de passageiros. Vai ser obrigatório nos transportes públicos, táxi, Uber. Vai ser obrigatório nos veículos que transportem mercadorias perigosas. Aqueles que têm o painelzinho laranja. Mas não é obrigatório em todos os pesados. Outra coisa importante, este tipo de autocarros tem que ter saídas de emergência bem sinalizadas, que normalmente é um vidro ou 2 vidros ao longo do autocarro, e junto desse vidro tem sempre um martelozinho, que é para vocês encaixarem e partirem o vidro utilizando aquele martelo. Ok? Portanto, são as tais saídas de emergência. Ok? Isto é, digamos, em termos teóricos, em termos de luz que pode sair, é a parte mais importante em relação a esta situação dos transportes públicos. Ok? A classificação dos automóveis de passageiros. Veículos que efetuam transportes especiais. Este tipo de veículos, que vocês se calhar diretamente para já não estão a ver o que é, mas se calhar depois da explicação vão entender, são aqueles veículos que normalmente circulam na via e que naquele momento estão a fazer o transporte de uma mercadoria que vai exceder os limites normais da caixa de carga do veículo. Ou seja, vai passar para fora. E não hoje passei numa situação destas na autoestrada. São veículos que precisam de uma autorização especial emitida pelo IMT para poderem circular. E são tipo de veículos que podem ter que ser acompanhados então por 1 ou 2 carros pilotos. Vou-vos já mostrar o que é um carro piloto. Esses carros pilotos simplesmente sinalizam a dizer atenção à aproximação de um veículo em marcha lenta. São um veículo ligeiro normal, com às vezes brancos, outras vezes normalmente até amarelos. Tem as luzes rotativas amarelas e até tem às vezes um placar a dizer veículo em marcha lenta. Portanto, às vezes vai um à frente, outras vezes vai um à frente, outro atrás. E atenção, há tipos de transportes destes especiais que muitas vezes também têm que ser ou podem ter que ser acompanhados por batedores da GNR. Ou seja, vai lá as motos ou vai um carro da GNR assinalar também este tipo de veículos. Portanto, são veículos ou conjunto de veículos, um veículo catralo-reboque, normalmente é mais até conjunto de veículos, certo? Que excedem quer em peso, quer em dimensão, os normais, ou seja, os pesos e as dimensões regulamentares. Ou seja, ultrapassam os limites da caixa de carga de um veículo. Ok? Obviamente,
esse tipo de carga. Depois, mediante se excede para os lados, ou para trás, ou para a frente da caixa de carga, esses limites da carga devem ser sinalizados. E existem, então, dois paineizinhos que são utilizados, ok? Que são colocados na extremidade da carga, se calhar vocês já viram, para tornar, então, esses limites da caixa da carga mais visíveis. Sempre que seja para trás ou para a frente, é este painel que tem que estar colocado na extremidade da carga. Sai para fora, ok? Sempre que seja para os lados, é este painelzinho que tem que ser colocado para identificar que a carga está a exceder, está a ultrapassar os limites laterais. Laterais é o P1, para trás ou para a frente, utiliza-se o painel P2, sobretudo para trás. Ok? E são estes dois painéis que são então utilizados. Depois, veículos de transporte de mercadorias perigosas, que podem facilmente ser identificados por este painel laranja. Sendo que quando tem estes números aqui, que vocês não precisam de saber o que é que significam, mas números que são de extrema importância, principalmente para as entidades competentes, nomeadamente os bombeiros, que é para, em caso de acidente de um veículo deste tipo, estes números é o que dizem a matéria transportada, que tipo de perigo é que oferece essa mercadoria, que é para as entidades competentes, nomeadamente os bombeiros, saberem proceder ou saberem como proceder para, ou, por exemplo, quando é aquela situação da cisterna, tentar não fazer com que a carga seja toda perdida, ou seja toda expelida para a via, ou depois na parte da limpeza foi expelida para a via, na parte de limpeza da via, que tipo de produtos é que tem que utilizar para minimizar os estragos e para minimizar que a via fique escorregadia, por exemplo, ok? Portanto, é estes números aqui, que obviamente vocês não têm que conhecer o que significa, nem eu sei, ok? Simplesmente significa e sinaliza que tipo de perigo, ok? É com que as pessoas, ou neste caso as entidades competentes, estão a lidar, ok? Para procederem da melhor maneira, ok? Quando exista uma situação de perigo. Importante, esta parte que nós falámos na aula de ontem, é uma das perguntas que sai. Aparece-vos um veículo e vê-se o painel laranja e vai com as luzes desligadas e pergunto, aquele condutor ou aquele veículo está a cometer alguma infração? Está porque não leva as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Portanto, a partir do momento que esteja um veículo deste em circulação e que naquele momento transporte mercadorias perigosas, ele tem que circular, independentemente do tempo, independentemente de ser de dia ou de noite, tem que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Foi algo que falámos. Para além disso, é importante vocês perceberem que este veículo tem que ter outro tipo de cuidado. O próprio condutor tem que ter outro tipo de cuidados. Por isso é que para a obtenção, ou seja, para conduzir este tipo de veículos, não basta vocês terem a carta de condução, nomeadamente de pesados. Tem que tirar o chamado ADR, ou seja, que é o transporte de mercadorias perigosas. Portanto, tem uma formação extra, também, obviamente, para vocês ficarem alertados por o tipo de perigos que é a condução deste tipo e a responsabilidade que é conduzirem veículos deste tipo. Perceberem a perigosidade não só de condução de um veículo pesado, mas que transporta uma mercadoria que simplesmente, em caso de acidente, pode-vos afetar a vocês e a toda a gente que está à vossa volta. O caminhão pode explodir simplesmente. Situações de fumar perto do mesmo, situações de imobilização, ok? Ficar bem imobilizado, bem sinalizado. Por exemplo, no caso da Transfega, quando estão a carregar ou a descarregar, normalmente a descarregar combustível, eles são obrigatórios, por isso é que tem lá os cones pertencentes à sinalização temporária, são obrigados a fazer um raio, com esses cones, a fazer um raio de 50 metros ao lado do caminhão. Portanto, não deve ter nada, nem ninguém à volta do caminhão quando eles estão a fazer, por exemplo, o descarregar do combustível.
Então tem que criar ali um raio. Tem que ter uma mala de ferramentas próprias, tem que ter lanterna, okay? Tem que ter extintores, que é outra pergunta que sai, certo? E depois, existem sempre depois também estas etiquetas, que simplesmente fortalecem ou ajudam a nós termos mais conhecimento do que é que está a ser transportado. Se é uma matéria explosiva, se é radioativa, ok? Portanto, tenho depois aqui, como vocês estão a ver aqui, vou-vos mostrar aqui em baixo, reparem, ó, radioativo, corrosiva, ok? Então, tem outras etiquetas, chamadas etiquetas, que são colocadas também no veículo, que identificam, certo? Mais ainda, reforça mais ainda que tipo de mercadoria que este tipo de veículos estão a transportar, ok? Veículos que transportam matérias e objetos explosivos, ao fazerem a operação de carregamento e descarregamento de carga, devem guardar pelo menos 50 metros entre veículos estacionados. Ou seja, criar, obviamente, aquele raio de segurança de 50 metros. Proibido fumar, bem como usar fogo, ou seja, qualquer coisa que possa haver uma ignição, não é? E tudo pelos ares. Pronto, é isto que vocês também têm que saber. Eu, entretanto, vou-vos mostrar um carro piloto, ok? Que eu pensava, se bem que tenho aqui este, pronto, não é muito idêntico, que há bocado tínhamos, onde é que ele está? Está aqui. Pronto, não é muito usual este tipo, pronto, mas é tipo uma carrinha assim, ok, que tem o lampiãozinho em cima, correto? E vai ou à frente ou atrás, dependendo, por exemplo, no caso da autoestrada, normalmente vai atrás, no caso das vias normais vai à frente e normalmente vai outro atrás. Porquê? Porque é mais estreito, que é necessário sinalizar o veículo que vem da frente, avisar os condutores que vêm de frente e avisar os condutores que vêm atrás. No caso da autoestrada, como só vem de trás, normalmente pode ter só, apenas e só, um carro piloto atrás, ok? Portanto, é essa a situação. Posto isto, veículos em serviço de urgência. A primeira parte que vou aqui falar é algo que nós já falámos. Qualquer veículo que seja construído para desenvolver missões de urgente socorro tem que ter a luz rotativa azul. Uma luz, uma mais comprida, às vezes é só um lampiãozinho, ok? Tem que ter esse. E só esse tipo de veículos construídos para desenvolver essas missões de urgente socorro é que podem possuir esse indicador luminoso, bem como os indicadores sonoros, o tinónio característico, ok? Qualquer outro veículo, o nosso particular, poderá eventualmente ser um veículo prioritário, ou seja, assinalar a marcha de urgência, não pode utilizar, ou seja, não vai assinalar essa marcha de urgência do mesmo modo que um veículo já construído para esse fim, ok? E vamos, obviamente, também falar nisso, porque sai perguntas sobre isso. Como é que nós, condutores do nosso veículo prioritário, do nosso veículo particular, podemos ser prioritários, ou seja, podemos assinalar a marcha de urgência. Independentemente de sermos já construídos para ou não construídos para, só o podemos fazer, ou seja, só podemos assinalar a marcha de urgência a partir do momento que haja uma justificação. Ok? Portanto, obviamente é crime se assinalar a marcha de urgência sem ter um motivo para, independentemente seja no nosso veículo ou mesmo num veículo construído para tal. E posso dizer que já aconteceu situações de serem multados por assinalarem a marcha de urgência sem justificação. Ok? Depois, uma coisa muito importante, sempre que nos testes vos falo em veículo prioritário ou veículo que circula em serviço de urgência, quer dizer que naquele momento ele está em missão urgente de socorro. Se não fala ambulância, se não fala carro dos bombeiros, se não fala carro da polícia, veículo do INEM. Portanto, este veículo é prioritário. Ok, é prioritário quando assinala a marcha de urgência. Este veículo está a assinalar a marcha de urgência. Ok, então ele é prioritário. Portanto, veículo prioritário é aquele que transita em missão urgente de polícia, de prestação de socorro, de segurança prisional, também pode ser, ou serviço urgente de interesse público. E assinala adequadamente a sua marcha. Os veículos prioritários, ou seja, construídos para desempenhar essa função, têm então os indicadores sonoros característicos, têm os indicadores luminosos característicos. Nós,
conduzindo o nosso veículo particular, registem, podemos assinalar a marcha de urgência de duas formas. À noite, a utilização alternada dos máximos com os médios, os sinais de luzes, máximos médios sem provocar encadeamento, ok? Ou então, utilizando repetidamente os sinais sonoros, o pipi, 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 porque sinais de luzes durante o dia se calhar não nos veem. À noite, aquele contraste da luz é suficiente, muitas vezes. Portanto, é assim que nós, condutores do nosso veículo particular, ok, podemos assinalar a marcha de urgência. Não é podemos. Devemos, quando exista caso para isso. A justificação para tal. Já houve casos de colegas vossos que me disseram eu não meti a utilização dos máximos com os médios por causa do encadeamento. Ok, obviamente, não podem ir com os máximos só ligados. É aquela alternância das luzes, os que se chamavam sinais de luzes, ok, que é uma da situação em que nós já tínhamos falado nisso. Não é para agradecer nem para dizer, olha, podes passar, mas sim podem ser utilizados, neste caso, para assinalarmos a marcha de urgência. Ok? Ora bem, e fixe? Nada? Morreram todos? Está tudo muito concentrado? Ok. Então, já agora que estão aí com o dedo no ar, primeira palavra-chave, ok? Aula nova, aula das velocidades. Primeira palavra-chave, número 67. 67. 67. 67. Ok? Portanto, veículos de emissão urgente. Primeira coisa que já falámos, a maneira como nós, muito importante, podemos assinalar a marcha de urgência. Não se esqueçam, utilização dos máximos com os médios ou a utilização dos sinais sonoros. Pipi, pipi, pipi. Também já falámos. Jaime, esta última parte que eu falei agora? Sim? Para assinalar a marcha de urgência, ok? Para assinalar a marcha de urgência, como nós não temos nem podemos ter os indicadores sonoros e os indicadores luminosos que tem uma ambulância, um carro dos bombeiros, um carro da polícia, nós podemos também ser prioritários, desde que tenhamos uma justificação e o nosso modo de sinalização, ou seja, para provarmos que estamos a emissão urgente de socorro, para dizermos que estamos em emissão urgente de socorro, é máximos com os médios, utilização dos sinais de luzes à noite, que é o que está aqui. Durante o dia, utilizando os sinais sonoros. Pipi, pipi, pipi. E vamos nós à nossa vida, porque estamos em missão urgente de socorro. Ok? Porque nós também podemos ser veículos prioritários. Certo? Desde, obviamente, que tenhamos uma justificação. Também já falado. Os veículos em serviço de urgência, quando a sua missão o exigir, podem deixar de observar as regras e os sinais de trânsito. Portanto, há certas regras, há certos sinais que podem deixar de ser observados pelos condutores dos veículos prioritários, ou seja, quando estão em missão urgente de socorro. Limites de velocidade, por exemplo, vai haver sempre aquela ressalva desde que não ponham em perigo os demais utentes da via. Mas também não se esqueçam disto que vamos falar agora. Eles, condutores de veículos prioritários, têm que respeitar a ordem do agente, ou seja, se o agente manda parar, eles têm que parar. Se estiver vermelho, eles primeiro têm de suspender a marcha, portanto, eles têm que suspender a marcha no vermelho. Não precisam é de esperar pelo verde para avançar. Nós continuamos a ter que lhes ceder a passagem, ou seja, está verde para nós, está vermelho para o veículo prioritário, nós temos que abrandar e parar e deixar passar o veículo prioritário. Mas ele primeiro tem que parar. Assim como também tem que parar no sinal de paragem obrigatório. No stop. Nós temos o dever, nestas situações, nós temos o dever na mesma de lhes ceder a passagem, mas eles primeiro têm de imobilizar o veículo, têm de suspender a marcha, têm de parar. E depois, sim, nós também já paramos e eles avançam.
Não fiquem... Há perguntas que saem. Não fiquem com dúvida. Não estou a dizer que eles não têm prioridade. Estou a dizer que eles têm que suspender a marcha. Nós continuamos a ter que lhes ceder a passagem nesta situação. Porque vai haver também, que é o que vamos falar agora a seguir, 3 situações em que mesmo um veículo prioritário assinalando a marcha de urgência tem que ceder a passagem a todos os outros. E que não fiquem dúvidas também sobre isto. Ok? Portanto, vai haver 3 situações certo? Em que mesmo circulando em missão urgente de socorro, perdem a prioridade. Perde-se a prioridade. Como regra geral, todos os condutores devem ceder a passagem aos condutores dos veículos prioritários. Ou seja, quando eles saem, estão em missão urgente, quando eles saem de uma garagem, quando eles saem de um parque, quando eles saem de um posto de combustível, de onde vierem, quando estão nos semáforos, quando estão, eles têm stop, nós temos que ceder-lhe a passagem a partir do momento que eles assinalem devidamente a marcha, nós temos que lhes ceder passagem. Mas há 3 sítios em que eles não vão ter prioridade. Ou seja, em que nós, como condutores, não somos obrigados a ceder-lhe a passagem. Portanto, um condutor de um veículo prioritário perde a prioridade quando entra numa autoestrada, quando entra numa via reservada e quando o outro condutor sai de uma passagem de nível. Qualquer condutor que faça o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Portanto, um veículo prioritário perde a prioridade nestes 3 sítios. Atenção! Vai haver aí uma pergunta que há muita gente que vai ser casca de banana e vai escorregar certinho. Certinho. Porque vai olhar para a imagem. Registrem, porque normalmente eu só não acerto no número do Euromilhões, infelizmente. Vai olhar para a imagem, vai dizer assim, isto é uma autoestrada, aquele veículo, que até é um veículo dos bombeiros, está a entrar na autoestrada, ou seja, eu é que tenho prioridade. O problema é que aquilo não vai ser uma autoestrada. E vocês vão olhar para a imagem e vão pensar que aquilo é uma autoestrada. Porque tem separação física, mas há coisas que fazem a diferença. A cor da sinalização. E tem lá a mesma indicação que tipo de via que é. Vocês é que olham só para para o pacote todo, para a imagem toda, e não vão aos pormenores. E vão dizer, formador, eu não sei porque é que errei esta. Ou então, há aqueles mesmo, o meu formador não percebe nada daquilo, iludiu-me em erro, eu depois reprovei no teste porque errei esta pergunta. E ele disse-me que na autoestrada. Disse, reafirmo, e podem recalcar à vontade, porque aquilo não é uma autoestrada. Portanto, agora espero que vos saia, que é para vocês caírem. Já agora, se sair, ponham um print no grupo, porque vai sair de certeza absoluta. Ok? Que é para vocês perceberem. Aliás, na aula de revisões eu até acho que tenho essa pergunta lá preparada. Acho que já tenho lá essa imagem. Portanto, estejam atentos a todos os pormenores. Ok? Isso são a parte das ratoeiras. Também gostamos aqui às vezes de nos chamar a atenção, como vocês já perceberam. Até agora, tudo ok? Sim? Pronto. Para terminarmos esta parte dos veículos prioritários, muito importante esta próxima situação, ok? Porque também me sai perguntas sobre isto e vocês têm que saber proceder sempre que vos acontecer isso, quando vocês forem, já estarem a circular na via. Tem a ver com o congestionamento. O congestionamento tem a ver com o trânsito está parado. O trânsito está parado, possivelmente até aconteceu um acidente, ou seja, possivelmente vêm aí os veículos prioritários. É importante então vocês perceberem que tipo da parte da via tem que ficar livre quando o trânsito está parado, que tipo de parte da via é que tem que ficar livre para a circulação dos veículos prioritários. Porque é diferente. Numa via normal, numa estrada nacional, num IP, num IC,
dentro de uma localidade, quando há congestionamento de trânsito e quando vocês veem que vem algum veículo prioritário a aproximar-se, ou vários, vocês têm que abrir, ou seja, basicamente passarem para a berma, inclusive, encostarem-se para deixar passar um veículo prioritário. No caso das autoestradas e no caso da via reservada a automóveis e motociclos, e no caso de haver, obviamente, congestionamento, o trânsito está parado, o que tem que ficar livre é a berma. Por isso é que vocês não podem passar para a berma. A berma é que tem que ficar livre para a passagem dos veículos prioritários. Sempre que as vias se encontrem congestionadas, os outros condutores devem-se encostar o mais possível à direita, por forma a permitir a passagem dos veículos em missão urgente de socorro. Nas autoestradas e vias equiparadas, ok, o que deve ficar livre é a berma para que os veículos prioritários possam passar. É claro que nos corredores de circulação, como nós vimos, normalmente estão livres, é permitida a circulação de veículos prioritários. Ok? Isto também sai. Proibição da utilização de certos aparelhos, nomeadamente telemóveis, manusear o GPS, a utilização de auscultadores ou fones, tem que ser auricular. Portanto, é proibido durante a marcha o condutor utilizar qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução. Falando diretamente do telemóvel, a contornação é grave, portanto, a utilização do telemóvel. O que mudou recentemente é que vocês sabem que agora houve a introdução da situação da perda de pontos, de vocês serem-vos retirados pontos, para além da inibição de conduzir, ficarem inibidos de conduzir. Vamos falar isso na última aula, na aula 17. Ok. Regra geral, vamos falar lá nisso. Regra geral, as contornações graves vamos tirar 2 pontos. Ok? Neste caso, recentemente, o falar ou manusear o telemóvel durante o exercício da condução passou a ser retirado 3 pontos. Portanto, aumentou isto. Apesar de continuar a ser grave, foi o número de perda de pontos. Ok? Portanto, contornação ao telemóvel, falar ao telemóvel ou manusear o telemóvel, não é só falar. Contornação grave, ok? E menos 3 pontos na carta de condução. Podem utilizar sistema de alta voz, podem utilizar auricular, nada de fones. Saibas uma imagem, esta condutora está a cometer alguma infração e ela está de fones. Não pode. Mesmo aqueles fones que vêm com o telemóvel, não pode. Só pode ser uma orelha, tem que ser auricular, só numa orelha. Ok? Depois, exceções. A situação do alta voz, porque não implica, regra geral, o manuseamento contínuo. A situação de nós, no ensino da condução, darmos aulas de moto e temos que ir lá com os walkie-talkies a falar e a transmitir e a dar ordens ao aluno que vai na moto. Portanto, nós, apesar de irmos a conduzir, podemos ir a manusear esse equipamento, ok? E lá está a contornação grave, que estava aqui embaixo e eu pus ali em cima e pus a perda de pontos. Ok? Conduzir e manusear este tipo de equipamento, eu falei no GPS, se precisarmos de um auxílio do GPS, antes de iniciarmos a viagem, metemos o GPS a funcionar. Se falhou alguma coisa, paramos e voltamos a meter lá para onde nós queremos ir. Portanto, não implica só a situação do telemóvel. Agora, outra coisa importante, que vocês também erram às vezes isto. Conduzir a falar ao telemóvel ou simplesmente a manusear o telemóvel desvia-nos da atenção, certo? Portanto, nós ficamos menos atentos, menos concentrados. Não tem nada a ver com a visão.
que é uma pergunta que sai, e vocês muitas vezes metem atenção e visão, ou concentração e visão. Nós não ficamos a ver pior, nós não estamos a olhar para onde devemos, que é bem diferente. Portanto, não afeta a visão, não diminui a nossa acuidade visual, não diminui o nosso campo visual. Nós não ficamos ou não estamos a olhar para o sítio correto. Portanto, atenção também a estas ratoeiras. Diminuição da concentração, diminuição da atenção, certo? Não é diminuição da visão, nem do campo visual. Ok? Entendido? Percebido? Ok. Velocidade. E começamos logo pela definição que vocês, obviamente, alguns já sabem, não é? Mas que diretamente não precisam de saber. Portanto, velocidade é o espaço ou distância que percorremos numa certa unidade de tempo. Ok. Muito mais importante que isso é vocês perceberem que a velocidade é algo que, se for realmente em excesso, temos um acidente, as consequências poderão ser muito mais graves, porque quanto mais rápido formos, mais rápido batemos, ok? E as consequências, obviamente, podem ser muito mais drásticas. É um problema, normalmente vocês têm todos o pé pesado. Às vezes sabem andarmos um bocadinho mais rápido, certo? Mas tenham consciência que muitas vezes é preciso vocês terem consciência do perigo que é e das vossas capacidades. Okay? É aquilo que eu costumo dizer. Há uns que podem mudar de direção a 20, outros mudam a 30, outros mudam a 40, outros mudam a 10. O importante é mudarmos e termos controle do veículo. Conhecermos o nosso veículo. Muito, até aquela parte que nós falámos logo no primeiro módulo, de nós conhecermos, ou seja, termos noção, ok, do equilíbrio do nosso veículo. Ok? Ou seja, da estabilidade do nosso veículo. Que eu até costumo dar aquele exemplo. É diferente nós fazermos uma curva a 100 num BM e fazermos, se calhar, num Fiat ou num Renault. Ok? À mesma velocidade. Portanto, nós também temos que ter noção do veículo e da segurança do nosso veículo, certo? E das condições que está o nosso veículo, para também termos noção da nossa velocidade. Importante. Como condutor, nós temos que ter noção disto. E isto que eu vou dizer agora é mesmo, mas mesmo muito importante para a vossa parte prática. Muito importante para a vossa parte prática. Primeiro, ouvirem loucuras, como se eu vá às vezes dizer eu vou fazer o meu exame todo em segunda, não vai dar bom resultado, de certeza absoluta. Então eu vou devagar. Não. Lembrem-se desta frase e eu vou explicá-la. Nós temos que andar onde temos de andar e moderar onde temos de moderar. Só um exemplo. Vai haver locais, ou seja, vai haver situações em que vocês estão dentro de uma localidade em que a velocidade máxima é 50 e vocês não vão ter ninguém à vossa frente, não vão ter nenhuma passadeira, vai ser uma reta e vocês podem e vai-vos ser exigido que vocês vão nos 50. Ou às vezes até 51 ou 52. Não há problema nenhum. Ninguém vos vai fazer mal nenhum. Se vocês ultrapassarem um bocadinho o limite fixado pela lei. São mais penalizados. Se calhar podiam ir a 50 e vão a 30. Vai haver outros sítios em que é 50 na mesma e que se calhar 10 ou 20 km por hora é muito para aquela situação. E vocês têm que perceber isto. Nós vamos mudar a direção dentro de uma localidade, a velocidade máxima é 50, mas se calhar não vamos mudar a direção a 50, porque senão não vamos controlar o veículo. Vocês têm que ter mesmo noção. Portanto, vocês têm que dizer, é 100, é 90, é 80, é 70, não temos ninguém à nossa frente, ok, vamos perto do limite. Vamos no limite. Vamos trabalhar com a caixa. Ok, é 50, ou é 70, ou 80, mas está a chover. Tenho um veículo a trabalhar à minha frente. Tenho ali um peão, tenho ali um animal, tenho ali um carro mal estacionado.
tenho ali uma passadeira. Deixa-me moderar a velocidade. É 50, mas se calhar eu tenho que ir a 30. Ou se calhar tenho que ir a 20. Porque senão vou-me atrapalhar todo e depois nem reduções vou conseguir fazer. E é isto muitas vezes que vos falta. Porque eu digo muitas vezes, atenção que aquele veículo vai sair do estacionamento, não estás a ver. Mas se ele sair a culpa é dele. E vocês continuam igual. 50 vai assim. Olha, vamos à direita. E vocês é 50. Vamos à direita, vamos à direita, vamos à direita. E nada. E vocês sempre. E depois dá as asneiras. E depois dizem, ei, não tive tempo, que confusão. Não tive tempo de fazer as coisas. Não tive tempo de reduzir, não tive tempo... Depois trabalhos bruscos sujeitos a levarmos uma traseirada. Porquê? Porque vocês não fazem isto. Não tomam estas devidas precauções. Reparem. O condutor deve regular a velocidade de modo a poder, em condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre, a tal distância de segurança. Ou seja, a parar o veículo sem batermos. Nós devemos ter sempre em consideração as características e o estado da via e do nosso veículo, a presença de outros utilizadores na via, sejam outros condutores, sejam peões, sejam animais, a carga que transportamos, as condições meteorológicas ou ambientais e a intensidade do trânsito e qualquer outra circunstância relevante, como, por exemplo, um veículo estacionado, ou mal estacionado, ou um veículo que acabou de parar e o condutor pode abrir a porta, ou um passageiro pode abrir a porta. Portanto, nós temos que ter sempre em consideração isto que eu estou aqui a dizer. Obviamente. Importante também é, perante isto, e eu há bocadinho falei, quando apresentei... Estava-me a faltar aqui qualquer coisa. Quando apresentei os objetivos da aula, eu falei em excesso de velocidade e falei em velocidade excessiva. Alguém sabe qual é a diferença? Ou é igual para vocês? Agora são vocês a falar. Alguém sabe? Qual é a diferença ou é tudo igual? O que é que vocês acham? Quem é que quer falar? Vale um chocolate. Já tenho dois em dívida. Vale um chocolate. Quem é que quer falar? Estou à espera. É diferente. Ok. O que é excesso de velocidade? Quem é que quer responder? Ninguém responde? Vou ser eu que vou ganhar o chocolate? Vou começar a dizer, ok, se tiver eu que responder, tem que me dar um chocolate a mim. Muito bem, Mafalda. Ok, meio chocolate para a Mafalda. Mafalda, já não é a ti que eu devo 2 chocolates. Sim? Que vou ter que dar uma caixa. Não te esqueças de pedir, atenção. Já está a ficar muito caro. Ok, muito bem. Portanto, o excesso de velocidade, muito bem, é sempre que ultrapassamos os limites. Quer seja os limites fixados por lei, portanto, dentro de uma localidade é 50, eu vou acima dos 50, ou tem lá um sinal de 30 e eu vou acima dos 30, ok? Ou ultrapassamos os limites do veículo, eu naquele veículo que estou a conduzir só posso ir a 40 e vou acima dos 40. Portanto, sempre que eu ultrapasse o limite fixado por lei, por sinalização ou para o veículo, eu estou em excesso de velocidade. Como eu vos vou mostrar daqui por um bocadinho, este excesso de velocidade pode ser considerado leve, ou seja, dependendo do excesso, pode ser leve, grave ou muito grave. E a multa vai aumentando. Portanto, quanto maior
for a velocidade acima do limite, nós podemos estar a cometer uma infração leve, uma infração grave ou uma infração muito grave. E velocidade excessiva, que é para ficar com o chocolate completo. Senão só levas meia tablete. A Mafalda ou outra, que depois dividem. Velocidade excessiva. Alguém sabe? A Mafalda até vai desistir, mas eu não quero mais chocolates. Pode ser, se calhar tem irmãos, ok, começa a oferecer aos irmãos. Ninguém sabe, ninguém chega lá? Querem pedir a ajuda do público? Segundo é quando utilizamos pouco quanto. Ok. Muito bem. Pronto. Vou ter que dividir ali também pelo Luís. Embora o Luís fosse mais. Ou seja, não fosse mais. Foi concreto numa situação, mas não é só aí. Não é só, Luís. Não é só as condições da via. Velocidade excessiva é sempre que nós não adaptamos a nossa velocidade àquelas coisas que nós falámos ali. Ou seja, às condições da via, às condições do veículo, às condições de circulação, okay? Às condições atmosféricas. É sempre que nós não moderamos a velocidade como somos obrigados a fazê-lo. Ok? Portanto, velocidade excessiva é quando não adaptamos a nossa velocidade aos diferentes fatores. Certo? Ou seja, para não estarmos aqui sempre a repetir, condições da via, condições de visibilidade, condições atmosféricas, condições do nosso veículo, condições de circulação. Portanto, imaginem, é 50, isto acontece, é 50, eu vou a 40, o carro da frente travou, eu bati-lhe, eu estava dentro do limite, ou seja, não estava em excesso, mas estava com velocidade a mais para aquela situação. E reparem aqui numa coisa muito importante. Se nós pensarmos que reprovação do exame prático é sempre que nós cometemos uma infração grave ou uma infração muito grave, ou seja, cometemos uma contornação classificada de grave ou muito grave ou algum crime rodoviário, esta é sempre grave. Portanto, o excesso pode ser leve, grave ou muito grave. Esta, ou seja, a velocidade excessiva, sempre que nós circulamos com velocidade a mais para aquela situação, ou seja, praticamos uma velocidade excessiva, nós podemos estar a cometer uma infração grave, reprovação direta. É como às vezes acontece vocês mudarem de direção e não conseguem fazer, ou vão para cima do passeio ou vão contra a mão. Porquê? Porque mudaram de direção com velocidade a mais do que aquilo que vocês conseguem fazer direito. E isso é um dos casos que mais acontece. Hoje, como eu estava-vos a dizer, estava a dar uma aula, um aluno que já vai a exame, controla super bem o veículo, não é um problema de controlo, mas depois já me travou num semáforo em cima da hora, quase que já ficámos à frente, sujeitos a levar uma traseirada, porque em vez de ter moderado, está a verde, mas nós estamos numa reta, está a verde lá à frente. A probabilidade de chegarmos lá, isto continuar verde, é pouca, ou seja, se calhar vai acender o amarelo, acender mesmo o amarelo, e ele ficou ali, como é que há de se fazer? E depois dá as neiras. Porquê? Porque não moderou antes, porque não antecipou as coisas. E vocês, independentemente de estar verde ou não, não deixa de ser um cruzamento ou entroncamento. Outra coisa. Nós vamos dar aqui, agora, a seguir, locais onde nós somos obrigados a moderar a velocidade. E vamos falar, por exemplo, nas passadeiras. Não está aqui dito na lei que é nas passadeiras que tenham peões. É nas passadeiras. Porque às vezes passamos e eu nem sei se vocês viram a passadeira. Porque à velocidade que vocês vinham, à velocidade que vocês passaram por cima da passadeira, eu não sei se vocês, o examinador não sabe se vocês viram ou não a passadeira. E às vezes basta o gesto simples. Vocês não acreditam. Eu estava super rico pelas vezes que eu já repeti isto. E infelizmente... Se eu ganhasse dinheiro por todos aqueles alunos que eu, apesar de dizer isto várias vezes, não fizessem, então é que eu estava rico. Infelizmente, estou a dizer isto triste. Ou pá, não sei o que mais possamos fazer às vezes.
Porque vocês continuam a fazer. E às vezes basta o gesto simples de tirarem o pé do acelerador. Tiram o pé do acelerador, procuram o peão, que é o que uma pessoa diz, procurem, não é? E depois as coisas acontecem. E depois são surpreendidos. Perceberam porque é que eu disse também no início da aula que esta aula também era muito importante para a parte prática, para a vossa parte prática. E para sempre, para serem condutores, que é o objetivo principal. Perceberam ou não? Ótimo. Ora bem, vamos ver o que é que está aqui já a seguir. Ok, muito bem. Depois, atenção à fluidez. Portanto, o andar devagar demais, vocês também são, obviamente... eu costumo dizer, para parecer um casamento só falta o carro da noiva, por exemplo. Ok? Na brincadeira. Portanto, se não... É um dos princípios da circulação e da segurança a fluidez, o circular. Portanto, a partir do momento que vocês andam ali a estrobar, também são penalizados por isso, de certeza absoluta. Ok? Depois, atenção a estas situações do perigo iminente, ou seja, o condutor não deve diminuir subitamente a velocidade. Se o tiver que fazer por algum motivo, não se esqueçam das luzes de perigo. Os 4 piscas. Lembram-se, foi uma das situações que nós dissemos que vocês têm que ligar as luzes de perigo, ou seja, a redução súbita da velocidade. Ok. Depois, então, locais onde somos obrigados a moderar a nossa velocidade. A aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem para a travessia, quer de peões, quer de velocípedes. A aproximação de escolas, hospitais, creches, estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados. Nas localidades ou vias marginadas por edificações, por casas. A aproximação de aglomerados de pessoas e de animais, ou animais. Nas descidas de inclinação acentuada. Curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas, outros locais de visibilidade reduzida. Nas pontes, túneis, passagens de nível. Nos troços de via, ou seja, nas estradas que estão em mau estado de conservação, ou seja, têm buracos, por exemplo, ou que estão molhadas e lameadas, ou seja, que ofereçam precárias condições de aderência. Há uma menor aderência. Nos locais assinalados com os sinais de perigo, portanto, sempre que tenhamos um sinal de perigo, sempre que exista grande intensidade de trânsito. Já agora, que era aquilo que eu também disse, os condutores não devem transitar em marcha cuja lentidão cause embaraço injustificado aos restantes utentes da via. Muito importante isto. Já vamos aqui aos limites gerais. O que é que são limites especiais de velocidade? Limites especiais de velocidade são aqueles limites que pode ser limite máximo ou limite mínimo que são colocados ou são-nos dados por sinalização. Portanto, sempre que vocês tenham um limite de velocidade, quer seja, mais uma vez, máximo, quer seja mínimo, imposto por sinalização, chama-se um limite especial de velocidade. Portanto, podem ser impostos limites de velocidade diferentes do normal. Têm que ser colocados sinalização. Ok? Portanto, quer seja mínimos, quer seja máximos, podem ser alterados os limites de velocidades num determinado local. Temos é que pôr numa determinada via. Temos é que ser colocada sinalização. E vamos então à situação que eu falei do excesso de velocidade. Que eu disse-vos que podia ser leve, grave ou muito grave. Deixa-me ver se eu acho que tenho aqui uma tabela mais... Ok, exatamente. Primeira situação, eu depois vou-vos fazer, em termos de excesso de velocidade, há 2 perguntas que eu sei que saem. Eu vou-vos fazê-las aqui, ok? Isto é só o geral.
dentro de uma localidade, fora de uma localidade. Ok? Dentro de uma localidade, para os automóveis ligeiros e para os motociclos, o intervalo é contabilizado de 20 em 20 km. Eu vou já fazer uma simulação para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer aqui. Se for pesado, veículo agrícola, máquina industrial, quadriciclo, triciclo e quadriciclo, é de 10 em 10. Ou seja, imaginem que nós estamos então dentro de uma localidade e partimos dos 50 km por hora, como regra geral. Eu disse automóvel ligeiro e motociclos, que é o que vamos ver, é de 20 em 20. Ou seja, se vocês forem dos 50 até aos 70, os tais 20, vocês neste momento estão a cometer uma infração leve. 70 com 20 dá 90, aqui já passa a ser grave. De 90 para cima, já passa a ser uma contornação muito grave. Que é isto que vocês estão a ver aqui. Leve, grave, muito grave, muito grave. Só que eles aqui ainda fazem mais outra barreira que tem a ver com um aumento só. Ou seja, a contornação aqui é muito grave e aqui é muito grave, só que há um aumento do valor da coima. O valor mínimo, por exemplo, na leve é de 60 a 300 euros, na grave é de 120 a 600. Estas. Ok? Certo? Porque isto não vai ser o valor da multa. Não é todas as leves são de 60 a 300. Ok? Não é assim. Certo? Mas perceberam? Pronto. Fora de uma localidade, em vez de ser de 20 em 20, é de 30 em 30. Ou seja, imaginem, fora de uma localidade, regra geral, o limite já é 90. Estou a falar regra geral. Ok? Já está. 90 com 30, 9, 10, 11, 12, até 120 é leve. 120 com 30, 150, portanto, entre 120 e 150 é grave. 150 para cima já é muito grave. Estão a perceber isto ou não? Sim? Pronto. Isto é só para vocês ficarem com uma noção. Só tive um fixe. Quer dizer que os outros estão aí e não perceberam. 2 fixes. 3 fixes. Quem dá mais? Só para vocês agora perceberem uma coisa. Que é duas perguntas que saem lá em exame. Ok? Temos o nosso carrito. Correto? A imagem. E temos aqui à frente um sinal de 30 de fim. Fim de 30. Ou seja, aquele todo branco, com o 30 lá dentro e com o traço a preto. Ou seja, indica que a partir do sinal deixa de haver o limite de 30 km por hora. Como nós estamos aqui, quer dizer que neste momento a nossa velocidade máxima só poderia ir até aos 30 km por hora. Ou seja, nós devíamos de ir a 30 km por hora. Okay? E a pergunta é simples. Circulamos a 60 km por hora. Qual é a contornação? Se é uma grave, se é muito grave, se é leve, se é grave ou se é muito grave. O que é que vocês fazem? Nós devíamos ir a 30. Mas vamos a 60. Dentro de uma localidade. Ou seja, 30 com 20 dá 50. Leve. Não é leve, Flaviana. 30 a 50 é leve. Nós vamos a 60. 50 com 20 dá 70. Grave. Ou seja, se vamos a 60, estamos aqui neste intervalo. Então a resposta certa é grave. A outra é igual a esta, mas diz que vamos a 80. Ou seja, é de 70 para cima. Ou seja, a resposta certa já vai ser muito grave. Flaviana, está entendido agora o porquê de ser grave? Alex, que foi essa cara? Alex, qual é que foi essa cara?
Estás assustado, é? Tem que ter noção. Então, olha, não vai ser fácil. Eu estou-te a dar as duas, em termos de excesso, são as duas perguntas que vos sai. É isto que eu estou a pôr-vos aqui à frente. Portanto, é só você fazer. A única coisa que vos pode fazer errar é vocês verem que é dentro de uma localidade e pensarem que é 50. Não. O que vocês têm que deduzir, se tem um sinal de fim de 30, se nós estamos antes do sinal, quer dizer que só podemos ir a 30. Não podemos partir dos 50. Porque antes do sinal é 30, não é 50. Se não tivesse lá o sinal, é 50. Está lá o sinal, nós estamos antes do sinal, é 30. Tatiana, 70 com 20. 70 com 20, 90. Ok? Se ele diz, a outra pergunta diz que ele vai a 80, portanto quer dizer que já está aqui neste intervalo, quer dizer que já é muito grave. Ok? Portanto, as duas perguntas. Certo? E por aí acima. A partir dali, a partir dos 70 para cima, já é sempre muito grave. Vai aumentando depois também a multa. O valor. Ok? Percebido? Ok. Portanto, depois registram isso tudo direitinho. Já sabem que podem rever a aula. O PDF também já... Aliás, o PDF está lá colocado. Certo? Portanto, vocês não têm... Acho que não têm a gravação ainda de terça. Mas o PDF já lá está. Normal, Liliana. E atenção, e estamos a falar de uma aula de hora e meia, correto? Há colegas vossos que às vezes remungam que queriam fazer 3 horas ou queriam fazer 3 ou 4 aulas no mesmo dia, que a gente não deixa. Portanto, estão a perceber? E tu estás a dizer que hora e meia já é muita informação. Portanto, acho que é o suficiente e acho que é o que vocês devem sempre concentrar-se em fazer sem uma aula por dia. E também ir assimilando. Ok? Certo? Vamos agora para a tabelinha? Ok. Ora bem, vocês têm a tabela das velocidades no PDF. É a tabela de velocidades normal, geral, que está no Diário da República. Ok, portanto, é, entre aspas, aqui entre nós, é o que nos é permitido colocar nas plataformas. Portanto, esta é a que vocês encontram, vão à internet ou se comprarem o livro, é esta tabelinha toda que vocês está aqui, não é? E depois tem aqui. Oh, deve estar para trás, exatamente. Pronto. Como vocês estão a ver, está aqui tudo, não é? Portanto, vocês têm isto no PDF que vos foi enviado, ok? Normalmente, eu aqui vou utilizar outra tabelinha que nós temos para vos ajudar, porque eu acho que é a maneira mais fácil de vocês acabarem por perceberem e entenderem as velocidades. É uma questão de método e é uma questão de trabalho. Portanto, mais uma vez, vai ser mesmo necessário vocês fazerem o vosso trabalho. Que é pegarem numa folhinha branca. Porque eu aqui, o que eu vos vou fazer agora é explicar a tabela, como é que é construída. Para vocês depois, em casa, ok? Quando tiverem a oportunidade, fazê-la 4 ou 5 ou 6 vezes, as vezes necessárias, e vocês vão perceber que depois ela acaba por mentalmente vocês ficarem com ela na cabecinha e é muito fácil depois vocês chegarem às perguntas que vos saem e chegarem à velocidade. Ok? Portanto, o que eu vos vou explicar aqui é a maneira como nós, vocês pegando numa folha branca, ok, que eu não tenho aqui nenhuma agora, certo? Ou melhor, tenho aqui no computador, pegarem numa folhinha branca e simplesmente começarem a escrever. É claro que das primeira vez ponham aquela tabela ao lado e vão, ok? Pegam nesta tabelinha também que está aqui, que eu vou mostrar-vos agora, e vão fazendo velocidade a velocidade e vocês acabam por chegar lá. Na barra de cima, esta aqui, nós vamos simplesmente colocar os diferentes tipos de via, os diferentes ambientes rodoviários, digamos. Ou seja, como vocês estão a ver aqui, o que é a zona de coexistência, dentro de uma localidade,
fora da localidade, vias reservadas a automóveis e motociclos e autoestrada. Portanto, vocês pegam na telefonia branca, chegam aqui e começam a escrever e metem zona, vou pôr aqui em letra pequena, senão zona coexistência, depois dentro, vou pôr dentro localidade, fora localidade, ok? Vias reservadas a automóveis e motociclos e AE autoestrada. Portanto, esta coluna aqui ficam os diferentes meios rodoviários. Nesta, vão apenas e só para já meterem os tipos de automóveis que conhecem. Sempre por esta ordem. Ou seja, automóvel ligeiro de passageiros, automóvel ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias. E depois, sempre por esta ordem, ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias. Ou seja, pegando aqui, escrevemos então ligeiro de passageiros, ligeiro mercadorias, pesado passageiros, pesado mercadorias. Depois, ligeiro, vou pôr aqui, ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque, pesado de mercadorias com reboque. Sempre por esta ordem. E façam isto. Vocês vão ver que vão chegar lá fácil. Primeiro, se formos à zona de coexistência, e é uma pergunta que sai, qual é a velocidade permitida para um veículo XYZ numa zona de coexistência? O que é que vocês estão a ver aqui? É 20 para todos. Portanto, esta não tem que enganar. Ou seja, 20, 20 e por aí abaixo, 20. Depois, se vocês forem ver, deixa-me ver se eu consigo. Ok. Se forem ver, para os automóveis, e é um erro que vocês aqui cometem, para os automóveis, dentro de uma localidade, é para 50 quase todos, só há um que é 40. 50 para todos, só há um que é 40, que é o de baixo de vez. Ou seja, todos estes são 50. E este aqui é que é 40. Qual é a velocidade máxima permitida para todos os automóveis dentro de uma localidade? 40. Não podem dizer que 50, porque há um que é 40. Outra coisa, já agora. Isto que eu estou a desenhar, mais ou menos, ok? Deixa eu ver se eu consigo. Certo? E depois, isto aqui é o trator e depois atrela aqui um semi-reboque. Chama-se isto um trator com semi-reboque. Trator, que é esta parte, e o semi-reboque. Ok? Isto, em termos de velocidade, é igual ao pesado de mercadorias. Portanto, não é igual ao pesado com reboque. Isto é um trator com semi-reboque. Pesado com reboque é vocês terem o caminhão, ok? Terem aqui o caminhão, certo?
E depois tem um reboque, lá aqui atrás o reboque. Isto é pesado com reboque. Isto é um trator com semi-reboque. E o trator com semi-reboque é igual ao pesado de mercadorias. Não é igual ao pesado com reboque. Entendido? Não se esqueçam disso, que isto também sai. O mínimo que vocês têm de saber, é sempre a linha de cima. Porquê? Porque é a máxima em todas. Inclusive, há examinadores que no dia do exame de condução dizem: diga-me qual é que são as velocidades máximas permitidas a nível nacional nas diferentes vias. E vocês têm que dizer 20 zona de coexistência, 50 dentro de uma localidade, 90 fora de uma localidade, 100 nas vias reservadas e 120 nas autoestradas. É o mínimo que vocês têm que saber. 20, 50, 90, 100, 120. Ok? 20, 50, 90, 100, 120. Já agora, quando eu falo aqui fora de uma localidade, isto é incluído as estradas nacionais, os itinerários complementares, ICs, e os itinerários principais, os IPs. Ok? Esse tipo de vias, IPs, ICs e estradas nacionais, sendo fora da localidade, é 90. Porque há estradas nacionais que atravessam localidades e momentaneamente é 50. Ok? Fora isso, ou seja, fora da localidade, numa estrada nacional, é 90. Depois, importante, vocês saberem, e é simples, mais particularidades. Há uma regra que diz, que até, atenção, isto que eu estou-vos a explicar, está tudo também explicado aqui. Estão a ver aqui? Portanto, eu também coloquei aqui, que é para vocês podem, venham aqui outra vez, tirem um print ou tiram para os apontamentos. Mas eu vou explicar aqui em voz, não vou-vos deixar só ler, ok? Fora de uma localidade, se a partir do momento que a pergunta é automóvel com reboque, ou seja, estes aqui, fora de uma localidade, é para todos 70. Ou seja, vocês chegam aqui, isto é 70, este é 70, este é 70 e este é 70. Aqui em cima, a diferença entre um ligeiro de passageiros e os restantes é menos 10. Ou seja, este é 80, este é 80 e este é 80. Depois, há, não sei se vocês já ouviram falar, ok? A regra da Expo 98. Já alguém ouviu falar na regra da Expo 98? Foi uma meta importante, né? Tivemos cá a Expo 98, ok? Isto da Expo 98, esta regra, pode ser utilizado em duas vias. Ok? Na via reservada a automóveis e motociclo para os automóveis, ou seja, o que é que eu estou a dizer? 1000, ok? Foi em quê? 1000, foi em 1000 e quê? Expo 98. 1998, ou seja, 1998, ou seja, 90, 90, 80. 1998. E pode ser utilizada na autoestrada pós que atrelam reboque, ou seja, 1998. 100, 90, 90, 80. Na autoestrada, que é muito mais fácil, a diferença entre os automóveis sem reboque é sempre menos 10, ou seja, 120, 110, 100, 90. Ou seja, é sempre menos 10 km por hora. A autoestrada é mais fácil. Partem do 120, 110, 100, 90. E os de baixo é 1998, ou seja, 100, 90, 90, 80. O mais difícil, porque
não faz sentido nenhum, porque não faz sentido nenhum, ok? E é estranho, é que reparem, aqui no que nos falta, aqui é 80, aqui é 80, aqui é 90, não percebo porquê, nem entendo porquê, e aqui é 70. Ou seja, eles põem um pesado de passageiros, ok? Como é que eu pus aqui? Pesado. Eu enganei-me aqui. O que é que eu pus aqui? Nem sei. É pesado de passageiros, não é? Pesado de passageiros com reboque. Ok? Portanto, eles põem um pesado de passageiros com reboque a poder circular a mais do que um ligeiro de passageiros com reboque e um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias com reboque. Portanto, um pesado de passageiros com reboque é se ter reboque ou não ter reboque. Reparem, não ter reboque e ter reboque numa via reservada é a mesma coisa. É 90. Isto é o que está no Diário da República. E está construída a nossa tabela. Mas vocês dizem assim, mas ainda vai haver mais veículos. Vai. Mas vai haver uma coisa que vos vai ajudar. Que é isto que eu vos vou dizer agora. Antes disso, e antes que me esqueça, porque é importante. Atenção, eu sei que se há lá uma, por exemplo, que o automóvel é a trela reboque, em que vocês têm que responder os 70, mas tem 60, 80 e 90. Porque a pergunta não é qual é a velocidade máxima, é a que velocidade este veículo pode circular. Ou seja, se vocês sabem que o limite é 70, quer dizer que ele pode circular a 70 ou a menos. Então a resposta certa é 60. Portanto, infelizmente, que serve para vos confundir, eles às vezes fazem-vos perguntas no sentido de não vos dão a velocidade exata, mas também não perguntam qual é o limite máximo. Diz a que velocidade este condutor ou este veículo pode circular nesta via. Entendido? Pronto. E então, o que é que eu tenho aqui para vocês? O que é que eu tenho aqui para vocês? Mais. Tenho isto. Veículos com velocidades iguais. Ou seja, vocês sabendo aquela tabelinha de cima e sabendo isto que eu vou dizer, vocês sabem ou ficam a saber praticamente todas as velocidades que precisam de saber e que vos vão perguntar. Reparem, se a pergunta for um motociclo com mais de 50 centímetros cúbicos, ou seja, um motociclo simples, aqueles motociclos que andam aí, é igual ao ligeiro de passageiros. Ou seja, os motociclos simples, motociclos de duas rodas com mais de 50 centímetros cúbicos, é a linha de cima. É igual aos automóveis ligeiros de passageiros. Se a pergunta for triciclos, a velocidade do triciclo é igual ao pesado de passageiros. Ou seja, é vocês saberem esta coluna aqui. Se a pergunta for motociclos com carro, que é aqueles motociclos que têm aquele sidecar, aquela cestinha ao lado, é igual ao ligeiro de passageiros com reboque. Ou seja, é a primeira coluna de baixo. Se a pergunta for máquinas industriais, que agora tem que ter todas matrícula, é a coluna de baixo. Para mim, atenção, eu digo sempre isto, vocês utilizem a tabela de velocidades que quiserem, decorem da maneira que quiserem. Para mim e para a maior parte dos colegas com quem eu falo, esta é a tabela mais simples. E que se vocês a fizerem 4 ou 5 vezes, vocês acabam por mentalmente ficar com ela na cabeça. Acreditem. Eu às vezes perguntam-me, não é? Certo? E eu às vezes também tenho que pensar, ok, vou àquela coluna, é aquele ali, é aquele valor. Pronto. Já está. Entendido? Percebido? Para terminar, só nos falta, agora, porque ainda falta esta, que às vezes até acaba por ser a mais complicada, entre aspas, só nos falta
daqueles veículos que simplesmente só podem circular dentro ou fora de uma localidade. Portanto, os restantes veículos. Temos os motociclos até 50 centímetros cúbicos, em que só pode circular dentro e fora da localidade, onde a velocidade máxima é 40, 60. 40 dentro, 60 fora. Temos os papa-reformas, quadriciclos e os ciclomotores, que é 40 dentro, 45 fora. Temos os tratores agrícolas, que é 30 dentro, 40 fora. Temos as máquinas agrícolas e trator-carros, que é 20-20. Motocultivadores, ou seja, 20-20. Este aqui já não existe, porque já não existe pela lei, já não podem existir pela lei, máquinas industriais sem matrícula. Já agora, se vos perguntarem, comboio turístico, 25 km por hora é a velocidade máxima. O comboio turístico. Tá? Na tabelinha que vocês têm no PDF, que já têm, está aqui tudo. Atenção, vocês têm aqui tudo. Não está, é por aquela ordem. Portanto, se vocês preferirem vir por aqui, para mim é-me igual. Ok? Entendido? Estão aqui todos misturados, como vocês estão a ver aí. Portanto, isto agora vocês fazem como quiserem. Está bem? Ora bem, segunda palavra-chave, número 29. Ok? Segunda palavra-chave, aula 9, número 29. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode expor. Ok? Já sabem. Se não, bom fim de semana. Obrigado por estarem aí. Estudem. Atenção aos prazos. Não se esqueçam daquelas datas, obviamente falando diretamente para quem está em formação. Atenção aos prazos para terminar. Ainda estamos longe, mas rapidamente chegamos ao fim. Portanto, não se atrasem, que é para depois não haver atrasos, ok? Para não haver inconvenientes, certo? Mais uma vez, obrigado por estarem aí. Pessoal que nos acompanhou através do YouTube, obrigado pelos vossos likes, certo? E disponham, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Cá estamos nós para vos ajudar, ok? E desculpem alguma coisa. Acho que hoje até correu mais ou menos, não estava assim muito chato. Está tudo? Sim ou não? Ok. Pronto. Um coração para vocês. E bom estudo, ok? Ficaram atordoados com a velocidade. Ok? Até segunda-feira, cá estamos, ok? Bom fim de semana. Obrigado por tudo.